Olá, bom dia a todas e todos. Meu nome é Everardo Paiva de Andrade, eu sou professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense e oriento o projeto Docência em História como Saber Iminente, Narrativas da Profissão na Formação Inicial e Continuada de Professores, projeto esse contemplado com uma bolsa do CNPq de Iniciação Científica. Nós vamos apresentar as linhas gerais do projeto. Agradecemos aos organizadores da Jornada Internacional de Iniciação Científica e Extensão Universitária e peço então aos integrantes da equipe que, por favor, se apresentem. Lorena. Oi, eu sou a Lorena de Amorim Rodrigues, eu sou aluna de História e Licenciatura, eu estou no 7º período, eu sou da Universidade Federal Fluminense e estou no projeto como voluntária. Luana. Oi, eu sou Luana Vitória Paz de Viane, estou cursando História e Licenciatura na Universidade Federal Fluminense, no 7º período também, e também estou participando do projeto como voluntária. Mariana. Olá, meu nome é Mariana Misael Pinheiro da Silva, eu sou pós-doutora em Educação pela Universidade Federal Fluminense, desde o ano passado faço parte desse projeto como voluntária e atuo como professora de Geografia da Educação Básica nas redes municipais de Saquarema e de Maricá, que ficam situadas no estado do Rio de Janeiro. Milena. Olá, meu nome é Milena Tavares de Sá, sou formada em História pela UF, licenciatura, e sou bolsista do projeto desde 2023. Vou estar apresentando para vocês um pouco do nosso projeto. O nome do nosso projeto é Docência em História como Saber Iminente, Narrativas da Profissão na Formação Inicial Continuada de Professores. A gente inicia pela justificativa do nosso projeto. Em 2015, a gente começa a ter articulações acadêmicas entre o curso de História da UF e o curso de Educação da UF para... Ai, gente, travei. Foi mal, vou começar do zero, dá para cortar depois. O nome do nosso projeto é Docência em História como Saber Iminente, Narrativas da Profissão na Formação Inicial Continuada de Professores. Nosso projeto se inicia em 2015, a partir de articulações de ações acadêmicas entre o curso de História e o curso de Educação da UF. A partir do curso de História, a gente tem os estágios supervisionados e o PIBIC, e a partir do curso de Educação da UF, a gente começa a nossa articulação pelo Programa de Pós-Graduação da UF e pelo Prof. História. Vale também a gente explicar que o tempo de 2015 no Brasil eram tempos sombrios para a educação e para a docência. Era um momento de ataque forte à educação, como o congelamento do teto de gastos da educação por 20 anos, que se fez necessário estar tecendo redes de pesquisa e formação em apoio tanto a esse momento, mas também refletindo a necessidade da gente começar a ouvir os docentes, tanto em formação inicial quanto continuada. É a partir dessa tessitura que a gente tem a consolidação do acervo com as narrativas e a construção da rede de trajetórias docentes. A partir de 2018, a gente tem o nosso primeiro projeto PIBIC, em que a gente vai usar as metodologias narrativa e de abordagem autobiográfica. E em 2022, a gente tem a formalização da rede de trajetórias docentes. A rede de trajetórias docentes ela vem sendo construída junto ao projeto desde 2015 e ganha uma formalização, como dito, em 2022, a partir da professora Aline Pranto, da UFRN. Os objetivos específicos do nosso projeto são cinco. O primeiro deles é escutar professores narrando o tempo na formação-profissão. O segundo é constituir um acervo com essas narrativas e disponibilizá-las publicamente. Em paralelo, identificar sentidos de docência nas narrativas, sejam eles explícitos ou implícitos. Por quarto, considerar as narrativas como potencial para a autoformação desse docente. E, por fim, mas não menos importante, está estabelecendo um diálogo crítico com programas de formação, de políticas curriculares, do Prof. História, PIBID e PIRP. A metodologia usada para a gente estar construindo esse acervo é muito embasada no Walter Benjamin, no Paul Ricoeur e no Ivor Godson, principalmente pela ideia deles, pela defesa deles da narrativa como um potencial de estar compreendendo os processos de formação de professores e, em paralelo, como um potencial formativo. Ou seja, as narrativas elas não são
feitas ao léu. Elas têm um potencial de autoformação e de potencial de formação para aqueles que ouvem também. E esse potencial ele é desdobrado para a compreensão dos processos da formação desse docente, mas também para a gente estar intervindo, por exemplo, no currículo escolar. A rede de apoio, esse projeto ele não seria nada sem a rede de apoio que a gente vem constituindo desde 2015. Vale ressaltar algumas personagens muito importantes nesse decorrer, que são um grupo de pesquisa, Currículo e Docência e Cultura da Educação, do curso de Educação da UF, o grupo de pesquisa Formação Polifonia da UERJ Unicamp, coordenado pela professora Inês Bragança, a rede de trajetórias docentes, que ganha formalização em 2022, mas que já vem sendo articulada desde 2015, o Laboratório de História Oral e Imagem, que vai ser o primeiro espaço que a gente vai estar disponibilizando esse material do acervo, o Programa de Pós-Graduação em Educação da UF, o PIBID e o PIRP, o Laboratório de Ensino de História da UF e o Prof. História. Essas personagens vão estar ajudando a gente tanto a estar produzindo o nosso material como disponibilizando, como foi o caso do Laboy. O Laboy foi o primeiro espaço que a gente disponibilizou o acervo Trajetórias Docentes. Entretanto, ele não teve espaço para compor todo o nosso material, então fez-se necessário criar um canal no YouTube, o canal Trajetórias Docentes. O canal ele é articulado e organizado tanto pelo professor Everardo Paiva, mas também pela professora Aline Prantos, pela professora Juniele Rabelo, e outros docentes que venham a estar compondo e organizando com a gente. Lá, a partir também desse material, desse acervo que a gente constitui, a gente também faz uma produção técnico-científica, como é o exemplo do artigo que foi escrito com a professora Juniele Rabelo, a professora Osana Ramoa e o professor Everardo Paiva. Esse artigo, chamado História Pública, Corpo e Oralidade, experimentações a partir do acervo Trajetórias Docentes, ele é construído a partir da análise de uma entrevista pública feita com um dos docentes do programa de pós-graduação da UF. Então, é a partir dessa análise que os professores citados constroem esse artigo. Ou seja, é a efetiva utilização do nosso acervo para estar produzindo um material técnico-científico para toda a sociedade. Em paralelo, a gente produz artigos, a gente produz todas as entrevistas, a gente produz também um material que é muito importante, que são os livros que foram produzidos a partir de turmas da pós-graduação da Educação da UF e pelo Prof. História, como são os 3 livros aqui. Ele é composto por um material autobiográfico dos professores que estão cursando essas disciplinas nesses programas de pós-graduação. Foram produzidos também artigos nesse decorrer, como o História Oral e História de Professores, Greve na Educação como Experiência de Formação Docente, o Programa de Residência Pedagógica na Greve da Rede Estadual do Rio de Janeiro, e o Falar da Escola, Falar de Si, Falar do Mundo, Experiências Instituintes no Programa da Residência Pedagógica em História. Todos eles são versados, são embasados com o material que é feito a partir das entrevistas públicas, das memoriais que são construídos e das mônadas benjaminianas. Todos eles são formas da gente estar ouvindo esses professores em formação inicial e continuada para a gente poder estar intervindo de forma qualitativa na educação brasileira. Por fim, a gente também tem feito participações em eventos como o Encontro Nacional de Licenciaturas, o Encontro Regional Nordeste de História Oral e, mais recente, a inscrição no projeto, na Jornada Internacional de Iniciação Científica e Extensão Universitária. Essas são formas da gente estar publicizando e levando para fora dos muros da universidade o que a gente vem produzindo, para a gente poder estar compartilhando com outros pares, para esses pares também poderem estar levando esse material e constituindo outros materiais. E, por fim, mas não menos importante, que é algo que é muito importante no nosso projeto, a gente não busca uma solução, a gente busca estar identificando esse problema, ouvindo aquele que é uma personagem central nesse problema, que vem sofrendo com esse problema. Esse problema é o descaso que é feito com a educação brasileira, e uma das personagens principais é o docente, tanto aquela informação inicial, quanto a informação já em sala de aula. Então, a partir dessa escuta, a gente vem produzindo o nosso material técnico-científico, e a gente identifica que essa escuta não é momentânea, ela é ao longo do tempo. Por isso que a gente tem uma agenda de produções de material técnico-científicos. No momento, a gente tem 2 livros que estão em organização, que é o Formação Docente em Pesquisas Narrativas e Autobiográficas, Diálogos de Experiências Latino-Americanas, organizado pela professora Inês Bragança, em que a gente tem uma intervenção em um dos capítulos,
que é Docência e Pesquisa em Formação, Narrativas do Tempo em um Coletivo de Orientação Compartilhada. E também temos o livro Formação Docente em História, Residência Pedagógica em Debates Públicos e Interseccionalidade, organizado pelos professores Marcos Desemone, Juniele Rabelo e Paulo Terra. Então, para estar finalizando, aqui estão as referências que a gente utiliza nesse projeto, mas gostaria de estar concluindo a minha fala, trazendo que a gente identifica a relevância do nosso projeto a partir do momento que a gente está ouvindo aqueles que normalmente não são escutados, que são os docentes. A partir dessa escuta deles, a gente pode estar construindo um currículo escolar, uma educação de forma mais qualitativa e que dialogue mais com a realidade, tanto desse docente, quanto dessa instituição escolar, quanto desses discentes que estão em sala de aula. Porque a gente acredita que tem que ter um diálogo. E esse diálogo, ele não vai acontecer se ele vier só de uma direção. Ele tem que estar vindo de todas as direções de forma organizada. Então, é o que a gente vem propondo ao ter como metodologias narrativas e a abordagem autobiográfica, e por ter como mote do nosso projeto essa ideia de que a docência em história ela é muito mais do que o conteúdo escolar, ela também é a narrativa desses docentes que estão construindo essa disciplina. Gostaria de agradecer a participação. Muito obrigado, Milena, muito obrigado, Lorena, muito obrigado, Luana, muito obrigado, Mariana Misael. E quem se interessar pelo projeto e se interessar por, enfim, articulações, nós podemos ser localizados no nosso endereço institucional, no caso, a Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense. Um grande abraço e até breve.